Olá, canal Elite Oculta. Eu me chamo Guilherme. E esse é o meu nome real. Bem, eu não tenho o que esconder. Usarei todos os nomes reais aqui no relato, inclusive os nomes das cidades e lugares. E eu só mudarei o nome da minha ex-esposa, pois dela eu não gosto nem de lembrar. Bem, atualmente eu moro na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. Eu sei que muitos vão dizer que a cidade é um fim de mundo, tem dinossauros e blá blá blá. Mas a minha cidade é normal como qualquer outra. Na época do ocorrido, eu tinha 25 anos. Era policial civil e morava na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, que fica a mais de 4.000 quilômetros de Cruzeiro do Sul. Na época, eu havia acabado de sair de um relacionamento tóxico. Mas na época, eu amava muito essa garota, que chamarei aqui de Sabrina. Bem, ela me controlava e os meus amigos tentavam me alertar sobre o tipo de vadia que ela era. Obviamente, eles falavam com outras palavras e de um modo sutil, para que eu não me estressasse. Mas mesmo assim, para mim, os meus amigos eram mentirosos, falsos e não queriam saber da minha felicidade. Então, eu acabava me afastando de todos. A Sabrina me controlava, eu não podia ter redes sociais, que ela queria saber de todos que eu tinha adicionados como amigos. Mas por outro lado, ela sempre fazia o que bem entendia. Viajava com as amigas, e o motivo de não me levar é que para onde ela iria só haveria mulheres. Bem, o estopim da situação ocorreu quando eu contratei um detetive particular para a seguir. E as fotos que ele me trouxe foi daquela vadia com outro cara entrando em um motel. Bem, eu fui embora para casa totalmente transtornado, pois eu estava determinado a matar a ambos. Mas resolvi esperar um pouco para não agir de cabeça quente, pois queria planejar algo que não deixasse pistas no meu envolvimento. Então pensei que talvez eu poderia levar tudo numa boa. Fingi que não sabia de nada e que tudo estava às mil maravilhas, pois eu poderia contratar um matador profissional, já que no meu ramo eu conheço vários, e assim fazer tudo parecer um assalto seguido de morte. Certa noite, eu decidi dar uma volta pela cidade para esfriar a cabeça. E foi aí que eu vi um cartaz no poste de uma rua, a poucos quarteirões da minha casa, que dizia o seguinte: amarração amorosa com magia negra e boneco voodoo. Tenha a pessoa amada implorando pelo seu amor e o pagamento após resultados. Neste momento, eu anotei o telefone e resolvi aprimorar a minha ideia. O meu plano era fazer a Sabrina passar por tudo que eu passei. Eu queria vê-la nos meus pés, implorando para ficar comigo. E quando esse momento chegasse, eu a trataria como um lixo. A usaria e a desprezaria como um cachorro. Peguei o telefone e liguei para uma mulher que se chamava Dona Lia e morava na cidade de Januária, a 300 quilômetros de Montes Claros. Eu fui até lá e tive uma consulta com ela. Ela jogou o tarô e disse várias coisas sobre a minha vida, inclusive que a Sabrina nunca me amou e só estava comigo por medo devido ao meu status de policial civil.
Considerei a hipótese dela ser uma charlatã, mas tudo que o seu oráculo disse bateu com a minha vida. Ela disse que não pegaria o meu caso, porque, além de ser difícil, era perigoso. Mas me indicou uma outra bruxa que morava ali perto, e que essa mesma tinha métodos mais obscuros para me ajudar. Ela me passou a localização e disse que essa bruxa se chamava Vitória, e também me indicou um outro feiticeiro muito bom também, que se chamava Tio Pulu. Atualmente, esse Tio Pulu é falecido. Apenas a Dona Lia e essa tal de Vitória que são vivas ainda. E a tia Lia deve ter por volta dos seus 80 e poucos anos. E essa Vitória, eu não faço ideia da sua idade. Bem, então eu decidi ir até a bruxa, pois como ela se chamava Vitória, associei o seu nome à minha causa. A bruxa morava em um sítio na estrada, rumo a Pandeiros, a mais ou menos 40 quilômetros de Januária, extremo norte de Minas, quase chegando na Bahia. Bem, eu queria algo para me descontrair. Então enrolei um chá, peguei o meu CD com Cyndi Lauper e coloquei no som do carro no volume máximo. E até mesmo eu me odiei por um momento, pois essa era a música preferida de Sabrina. E a frase da música era o que ela sempre dizia quando saía com as amigas: as garotas só querem se divertir. Agora eu entendo todo o contexto e todas as indiretas, mas realmente houve um tempo em que éramos felizes. Mas como dizia Chester Bennington no Linkin Park, o difícil não é conseguir, e sim manter. Bem, cheguei até o local indicado e percebi que o sítio ficava em um vilarejo bem afastado da cidade. E quando cheguei ali, todos me olhavam com uma cara de surpresos. Encontrei a Vitória e me estranhei, porque a Dona Lia me falou que ela era uma senhora, mas quando a vi, ela era uma linda jovem de não mais 19 anos. Eu, assustado, perguntei se não era neta da Vitória ou algo do tipo. Porém, ela disse que não. Ela me disse que era a própria Vitória, a bruxa temida por todos, e que também eu poderia chamá-la de Bruxa de Évora. Neste momento, eu já estava bem descrente, mas encantado com a sua beleza, eu resolvi escutar tudo que ela tinha a me dizer. Entrei e percebi um cenário meio macabro em sua casa. Uma cabeça de bode pendurada na parede, inscrições antigas e desenhos satânicos por todos os cantos. Inclusive, havia uma mesa de centro com um crânio em cima, e em cima desse crânio havia uma vela preta de cera de abelha, que exalava até um cheiro muito agradável. A bruxa me falou as mesmas coisas que a Dona Lia havia me falado. Porém, ela disse que trabalhava com os mesmos demônios do bruxo São Cipriano, e que a palavra impossível não existe em seu vocabulário. Ela me perguntou se eu tinha algum objeto que pertencia a Sabrina. Então, eu a entreguei uma blusa dela que havia ficado no carro. Ela falou uma língua estranha, invocou um demônio que se chamava Pazuzu, o atormentador de mulheres. O intuito era deixar a Sabrina apaixonada por mim,
ao ponto dela ficar louca. E em troca, a entidade pediu um sacrifício de um bode preto, onde o mesmo não poderia ter nenhum fio de cabelo branco em seu corpo. E em seguida, que eu tivesse relação sexual com a Vitória para selar o pacto, já que a entidade estava incorporada nela. A Vitória era jovem e linda. Então nós transamos loucamente toda aquela noite, enquanto a chuva forte caía lá fora. O meu vigor sexual era tanto que transávamos em todas as posições, e sempre eu parecia querer mais e mais. Era uma loucura, e aquilo tudo parecia não ter fim. Até que finalmente, depois de 5 horas, ela disse: "Está consumado. A vida da moça não fará sentido sem tu. E quando você se enjoar dela, eu virei e consumirei a moça como uma fera consome a presa, sem dó e nem piedade." Me assustei com as palavras daquela bruxa, mas logo em seguida, ela estendeu a mão e soprou um pó na minha cara. E na mesma hora, eu desmaiei ali mesmo na cama. Quando acordei já pela manhã, eu não vi a Vitória na cama. Então, eu ouço uma voz de uma velha cantarolando na cozinha. Eu vou em direção da voz e o que vi ali me fez gelar a espinha. Era a Vitória. Porém, não aquela jovem que conheci na noite passada. Agora, ela parecia ter no mínimo 80 anos de idade, com cabelos brancos, falhos e muito desgrenhados. Ela cantarolava uma música antiga e me perguntou qual era a surpresa, pois parecia que eu havia visto um fantasma. Eu, gaguejando, perguntei por que ela estava velha daquele jeito, sendo que ontem ela estava jovem e muito radiante. Ela então, com a sua voz rouca, deu uma gargalhada e logo respondeu: "Essa sou eu, meu jovem. Ontem você estava enfeitiçado e por isso vi uma jovem e bela. Mas não liga pra isso não. Essa é uma artimanha que eu uso com jovens bonitos. Mas agora você já conseguiu o que queria, né? Agora, meu rapaz, tu já pode ir embora." Entrei no carro e voltei para Montes Claros e chorei por todo o caminho, pois eu não acreditava que havia transado com aquela velha. Bem, eu não estou desmerecendo as pessoas velhas, pois hoje eu também sou velho. Mas para um jovem, isso é muito traumatizante. Também, a saudade de Sabrina aumentava cada vez mais, pois eu nunca tinha amado alguém toda a minha vida como eu amava ela. Mas quando cheguei em Montes Claros, eu chamei a Sabrina e disse que estava com outra mulher. E que o meu amor pela Sabrina havia esfriado. E também disse que era para nós darmos um tempo. Bem, ela aceitou numa boa. E eu fui embora de casa chorando. Dali em diante, eu fui morar em um quarto que eu havia alugado. Bem, não se passaram nem 3 dias e a Sabrina veio atrás de mim me implorando para que eu voltasse para ela. E como eu ainda estava apaixonado, nos reconciliamos. Mas com o tempo, tudo que eu sentia por ela foi esfriando, até chegar ao ponto que ela, para mim, não significava mais nada.
Eu a traía com outras, a humilhava, mas mesmo assim ela não saía do meu pé. Fazia barracos, me ameaçava de morte e chegando até ao ponto de agredir a minha amiga na rua. Bem, com o tempo eu cansei e mesmo não a amando mais, eu resolvi fingir que a amava. Somente para evitar toda essa situação desconfortável, que poderia resultar em uma desgraça muito maior. Então, em uma quinta-feira, eu voltava do trabalho para casa. Isso depois da Sabrina ligar inúmeras vezes para a delegacia para saber se realmente eu estava no trabalho. E meia-noite, cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas de Montes Claros, e minhas únicas companhias eram a lua cheia e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos, revirando assim as latas de lixo. E em um outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do trabalho. E foi quando ouvi uns passos atrás de mim. Caminhei mais depressa, sem olhar para trás. E então comecei a tremer e a suar frio, coração acelerado, enquanto aqueles passos não paravam de me perseguir. Eu virei depressa, porém não havia nada além de sombras. E daí o meu medo aumentou. Ou eu estava enlouquecendo, ou estava sendo perseguido por algo sobrenatural. Saquei a minha arma e corri desesperadamente. Parei na primeira esquina, ofegante. Olhei novamente e nada. Continuei a andar, tentando manter a calma, e faltando poucos metros para chegar em minha casa. Já mais tranquilo, eu parei e finalmente em frente à minha porta, eu peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo devido ao susto e à corrida, e quando a girei, a porta não abriu. Provavelmente a Sabrina já estava dormindo. Procurei as minhas chaves em todos os bolsos que tinha, mas não a encontrei. E então os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro e eu estava meio tonto e não conseguia me manter de pé. O mundo girava vertiginosamente e eu tentei gritar, mas a voz não veio. E aquele som se aproximava cada vez mais. Não havia saída. Eu juntei então todas as minhas forças e no movimento brusco eu disparei 3 vezes contra aquele vulto, que numa velocidade fora do comum se desviava dos tiros. Ou então, os tiros atravessavam aquela coisa sem lhe causar danos. O vulto se aproximou e pude perceber que era aquela velha bruxa. E mesmo depois de 2 anos, eu pude reconhecer a face demoníaca daquela velha horrenda. Ela caminhou em minha direção, estendeu a mão e soprou aquele pó na minha cara, mas desta vez eu não desmaiei. Porém, eu caí paralisado, e a única coisa que eu conseguia mexer era os olhos e balbuciar algumas palavras. E pelos barulhos dos tiros, a Sabrina abriu a porta e se deparou comigo ali caído. Ela tentou me reanimar e me levar para dentro de casa,
mas na direção em que eu olhava, eu via a velha bruxa se transformar em uma fera horrenda. O seu corpo assumia uma forma animalesca, os seus olhos eram vermelhos como fogo, e a sua aparência era grotesca, e a sua cabeça parecia a de um cão enorme, com dentes tortos que sobressaltavam a sua boca. Com muita dificuldade, eu consegui balbuciar baixinho para Sabrina olhar para trás. E quando ela olhou, eu só escutei os seus gritos e aquele demônio pulando em cima dela e a devorando diante os meus olhos. E eu ali caído com a arma a poucos centímetros das minhas mãos. Porém, eu não podia fazer nada, pois estava paralisado. A fera dilacerou Sabrina lentamente, até que, por fim, ela parou de gritar. Então a fera virou-se para mim, deu um rosnado e foi embora. E quase nenhum vestígio de Sabrina ficou ali no chão. Mas quando a polícia chegou ao local, eu contei tudo o que havia acontecido. Porém, o animal foi identificado como uma onça, o que não é comum aqui na região. Mas de acordo com a perícia, eu fui drogado assim que cheguei em casa. E quando Sabrina tentou me socorrer, algo ou alguém a atacou. E me poupou porque viu que eu estava em uma posição inofensiva. Bem, esse foi o pior pesadelo da minha vida. E devido a isso, eu me mudei aqui para o Acre, aonde eu sou policial aposentado. Bem, o meu conselho para vocês é: nunca procurem fazer amarrações amorosas para ninguém, pois o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Boa noite.